Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração. E está no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 14. E diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. João fala nesse capítulo sobre 3 estágios do crescimento espiritual de uma pessoa, que são filhinhos, os jovens e os pais espiritualmente falando. Vamos ver um pouquinho de cada um desses estágios. O primeiro estágio denomina-se filhinhos. Quais são as características de filhinhos? Ele já nasceu de novo. Ele conhece Deus, ele conhece e reconhece Deus como seu Pai. Ele entende o perdão, ou seja, ele sabe que os seus pecados foram perdoados. Porém, os filhinhos têm coisas que eles ainda não conseguem viver, ainda não conseguiram entender, que são: eles ainda não vencem o maligno. Apesar de saber que cometem pecados, que foram perdoados, eles ainda têm dificuldade de entender a questão de se desviar do pecado. O segundo item é que eles têm dificuldade de lidar com as dificuldades do dia a dia, com as rejeições, com as tempestades, com as lutas. E a palavra ainda não permanece nele. Ele ouve, ele lê a palavra, mas ainda tem dificuldade de viver a palavra. O segundo estágio são os jovens. Quais são as características? Essas que os filhinhos têm, os jovens também têm, que é o nascer de novo, que é conhecer Deus e reconhecê-lo como Pai, que é entender o perdão. Porém, aqui já entra a questão de vencer o maligno, ou seja, ele começa a andar em santidade, ele se desvia do pecado, ele vive uma vida de pureza e vence as tentações. São tidos como fortes, pois começam a aguentar as situações da vida, começam a entender que mesmo no meio cristão nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter perseguições. A palavra começa a permanecer, aquilo que ele ouve e ele lê começa a dar frutos. E o que ele ainda não alcançou? Ele ainda tem um conhecimento raso de quem é Deus e ele ainda não tem filhos. O terceiro estágio é o estágio chamado pais. É o estágio mais maduro. Tem tudo isso que a gente falou da questão dos filhinhos, dos jovens, os pais também têm. Maturidade para João está ligado a conhecimento de Deus. Você aprofunda mais nesse conhecimento. Você vai atrás da grandeza de Deus, da soberania de Deus, dos atributos de Deus. A maior característica de um pai é que ele tem filhos e cuida desses filhos. Uma coisa nós precisamos entender: somos herdeiros, dono de todas as coisas que o Senhor nos disponibiliza. Mas enquanto somos de menor, enquanto ainda somos filhinhos, enquanto ainda somos tidos como crianças, não podemos pôr a mão na herança. Quando fala de reino de Deus, em herdar esse reino, precisamos entender que essa herança é para os filhos maduros. Muitas vezes não vivemos experiências com Deus em função da nossa imaturidade, por não estarmos crescendo em Deus. Não podemos nos acomodar e nos contentar em saber que Deus é nosso Pai, que nossos pecados já foram perdoados. Isso é importante? Lógico que é, mas não é somente isso. Nós temos sim que crescer a ponto de ajudarmos outras pessoas a começarem a crescer também.
O que você tem feito? Em qual estágio você se encontra? Uma das principais características da maturidade espiritual é a dependência de Deus. E ela é ao contrário do nosso crescimento natural. Pois uma marca de que estamos crescendo e nos tornando pessoas maduras é quando nos tornamos independentes. Por exemplo, quando a gente ainda é jovem, criança, a gente está na casa dos nossos pais. A partir do momento que a gente tem no nosso coração que precisamos casar, encontramos alguém, saímos da casa do nosso pai, nos tornamos independentes emocionalmente, financeiramente, né? Então, no natural, a independência é sinal de maturidade. Porém, na vida espiritual é o inverso. Quanto mais você cresce, quanto mais você se torna maduro, mais você reconhece o quanto é dependente de Deus, o quanto você precisa dele. Maturidade na vida cristã é a sua dependência de Deus aumentando a cada dia. Em que estágio você se encontra? Precisamos avançar, não podemos estagnar, mas nós precisamos crescer espiritualmente. E eu te convido a realmente buscar a crescer a cada dia. Deus abençoe.